Então, nós vamos começar nossa segunda reunião da Associação das Amigas da Mama, da comissão do Comitê Científico, né? Nessa terça-feira, dia 4 de maio de 2021, online, conforme a possibilidade do Covid-19, muita gente já vacinada, graças a Deus, e indo para frente. Então, aqui eu vou começar, hoje o tema está muito ligado a questão de acesso ao tratamento oncológico. Essa tela que eu vou compartilhar, na verdade, não é essa daqui, é uma que está do ladinho aqui. Ela diz respeito... Peraí, deixa eu pegar ela aqui do lado. Eu acho que é um bom começo. A gente teve que colocar aqui nessa aula hoje um adendo, né, relacionado a um evento da questão da vacinação para esclarecimento de todos. Estou colocando aqui o site da Secretaria de Saúde do Paraná, secretaria, em que existe esse adendo que saiu, a gente conversou um pouquinho no WhatsApp, Secretaria de Saúde de Curitiba. Ah, não, site do CRM Paraná, perdão, tá? Que eu abri já hoje, aqui, ó, CRM, aqui, onde está Curitiba divulga as regras para a vacinação contra a Covid das pessoas com comorbidades. Então, objetivamente, fazendo o adendo nessa reunião desse detalhe, antes de a gente falar do tema principal, o que aconteceu? Nós estamos vacinando os idosos, já chegando quase aos 60 anos, e antes desses pacientes com comorbidades, que nós já vamos explicar, vai ser vacinadas as pessoas, as gestantes e pessoas com algum tipo de deficiência que receba algum benefício, tá? Tem déficit, paciente que tem déficit físico, neurológico. Depois dessa etapa é que vai começar a organização dos pacientes com comorbidades, tá? Teve uma reunião na semana passada aqui com a secretária de saúde, a Márcia Russulac, o presidente do CRM e até mesmo o presidente da Unimed Curitiba. Não, isso aqui não é específico do sistema privado. Inclui-se aqui o sistema público também. Mas por que o presidente da Unimed participou, tá? Então, só como eu coloquei, ó, primeiro vai ser as gestantes, vocês estão enxergando a tela, né? E as pessoas com deficiência permanente, tá? Que recebem ou não recebem benefício. Eu soube hoje que também as que não recebem benefício conseguiram colocar também. E na lista, na sequência, vão vir as comorbidades, tá bom? Então, teve que se organizar isso, porque tem uma média de aproximadamente 300 mil pessoas em Curitiba para receber a vacina com comorbidades, tá? E o que acaba acontecendo? Nós vamos ter que ter uma ordem para isso. Os pacientes com comorbidades, que são desde diabetes, pneumopatias, hipertensão, tá bem específico, e isso não é vocês que vão ter que saber, são os médicos que vão ver os pacientes, que vão falar que ele tem uma cardiopatia hipertensiva tal, que ele tem uma arritmia cardíaca tal, tá? Que ele tem uma doença renal crônica estágio 3. Ai, como é que eu sei que eu tenho uma doença renal crônica estágio 3? O seu médico vai saber, você não, tá? E aqui o nosso grupo de interesse, né, que são os pacientes imunossuprimidos, transplantados de órgão sólido ou medula óssea, pessoas vivendo com HIV, doenças reumatológicas, corticoide, entrando então no final aqui, pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses, incluindo neoplasias hematológicas. Quem que vai fazer esse atestado? No sistema público, qualquer dessas comorbidades, você vai ter o acesso via posto de saúde, você não vai precisar ter este papel. Este papel é para os pacientes do sistema privado, tá? Na parte, vou afunilar, é na parte oncológica dos pacientes do sistema privado, tá? E porque, assim, do sistema público, acaba entrando também porque ninguém trata câncer no posto de saúde. Trata no Erasto, trata no HC, trata no evangélico. Então, são centros maiores que vão ter contato com seus oncologistas. E querendo ou não, gente, pacientes que
estão em tratamento oncológico com quimioterapia ou radioterapia nos últimos 6 meses, tem algum contato com o seu médico nesses últimos 6 meses. Não é igual uma paciente que pega o comprimido do tamoxifeno e vai ver o médico daqui 1 ano, ou daqui 6 meses, ou daqui 9, 10 meses. Quem está fazendo quimio-rádio, nesse período dos últimos 6 meses, por mais que esteja numa rede de um convênio menor ou mesmo no SUS, acaba tendo contato com o seu médico oncologista. Então, vai conseguir sim o papel. Esse papel vai ser feito pelo médico oncologista via site do CRM, que ainda não está lá, eu entrei hoje, pelo menos até esse horário agora há pouco. Desse papel que a gente vai escrever qual é a comorbidade ao meu paciente, é uma paciente de câncer de mama, que está fazendo quimioterapia neoadjuvante, inclusive eu vou fazer uma assinatura eletrônica, tá? Vou imprimir, isso aí também vai cair no CRM. E a paciente vai portar este papelzinho e vai ficar com ele até a secretaria, até ser anunciado pela secretaria a vez desta pessoa. Qual é a vez dessa pessoa? Saiu, como eu tinha comentado, é por ordem realmente de idade decrescente, tá? Então, assim, do mesmo jeito que está decrescendo a idade dos idosos, vai ser por ordem decrescente, tá aqui, ó. Segundo aqui a orientação do Ministério da Saúde, o grupo das pessoas com comorbidade será vacinado por idade. Então, a paciente que está fazendo quimioterapia de câncer de mama, que tem 50 anos, vai ser vacinada antes daquela que tem 40, tá? E isso vai ser colocado nos órgãos de divulgação, como está sendo os órgãos de divulgação dos pacientes idosos. Então, você pega teu papelzinho que teu médico vai mandar para você, ou você vai buscar, geralmente vai dar para fazer até, como é assinatura eletrônica, vai até você poder receber até via celular, tá? Isso vai ser otimizado. E fica com o teu papel até a hora de te chamarem. É assim que vai acontecer, não vai ter muito segredo, tá? E isso, qual que é a velocidade? Na velocidade em que as vacinas forem chegando e tiver os lotes para o Paraná. Então, assim, a gente não sabe quantas vão chegar por vez, não sabe se é a Coronavac, não sabe se é da AstraZeneca, mas assim, você vai ser chamado. Então, ai que bom, tô com 58, chegou minha vez. Então, você já tá com o teu papelzinho da comorbidade que você tem, fica pronto, quando te chamarem, você vai, tá? Objetivamente, é isso. Perguntas. Doutora, posso fazer uma pergunta? Claro. E o paciente SUS? Esse já tá no sistema, ele não precisa da declaração, ele só tem que esperar a sua ordem etária? Isso nas comorbidades não câncer. Entendeu? Tá. Porque, ó, se ele tem um diabetes e ele faz acompanhamento pelo posto de saúde, ele vai ser chamado. O problema é que muitos pacientes que têm comorbidades, eles não têm médico. Esse é o problema, entendeu? Aí eles vão ter que ir no médico, na verdade. Muitos, inclusive, vão começar a ir no médico por causa disso, né? Agora, os pacientes oncológicos, eles têm os seus oncologistas no acesso, tanto SUS quanto privado, bem mais fácil, né? Agora, se você tem diabetes, está tomando glimeperida, não precisa de nenhum papel, tá? Quando vai lá assim, ó, 57 anos chegou, sou eu tenho diabetes. Vai lá no dia da vacina, você vai dizer que você é um paciente SUS, você tem um cadastro no SUS, um número no SUS, você não tem nenhum convênio, você vai ser vacinado. Tá? Eu acho que vai ser bem mais objetivo do que a gente está achando, não vai ser bagunçado. Eu ainda estou achando assim um pouco confuso. Eu entendo. Eu me coloco assim no lugar de uma paciente SUS que fez a última quimioterapia faz 5 meses, ela tá tudo bem, ela, vamos dizer, ela não está tomando tamoxifeno, nada, ela não vai precisar da declaração. Ela também, Não, ela mas chegou a só para idade. você ter ideia, como ela tá, provavelmente ela vai ter algum vínculo fácil com isso mesmo. Teoricamente ela não precisa, mas eu acredito que os locais públicos, tipo Erasto, eles vão fazer para essas pacientes, porque eles têm a lista,
entende? Por exemplo, só para vocês entenderem, os pacientes nossos aqui da clínica, nós estamos contabilizando todos e proativamente os que estão nos últimos 6 meses fazendo tratamento, a gente já está organizando a lista que quando sair o papel no site, a gente vai preencher. Então, provavelmente, sistemas maiores, tipo Erasto, HC, eles também têm como fazer isso, sabe? Pode ser que gere uma confusão no início pela questão do time, mas a gente eles tiveram que colocar um tempo, porque senão vai virar uma zona, né? Então, eles colocaram aqui, ó, que realizaram, e assim, não tem como você esconder, mentir ou enganar, porque você tem a carteirinha do Erasto lá que diz que a tua última químio foi dia tal, entendeu? Não tem como, e eles têm lá também. Na parte dos pacientes oncológicos vai ser muito objetivo, talvez seja bagunçado da parte cardíaca, dos pacientes diabéticos, hipertensos, que vai todo mundo que é hipertenso lá do posto de saúde e vai lá fila fazer a vacina. Mas não sei se necessariamente eles vão aceitar todos, entendeu? Porque tem que ter um grau de hipertensão. Mas, com certeza, por não ter, inclusive, um acompanhamento tão rigoroso quanto no sistema privado, eles vão vacinar. Eles vão. Só que daí a velocidade, talvez, da falta da vacina vai ser maior, porque até chegar um lote novo, acaba muito rápido, né? Aquela coisa do sistema que você está no Brasil, né? Apesar de você estar numa cidade organizada, comparando com as outras, né? Curitiba. Tá? Eu acho que, pelo menos assim, para ter uma base, né? Claro que a gente vai estar à disposição para tirar mais dúvidas em relação a isso durante os próximos dias. Até combinei com a Macarci de a gente estar fazendo um post, né? Eu vou escrever ele com a Michele, né? Eu estava até preparando um para a clínica, vou fazer um bem adaptado, e daí a gente publica também nas redes e vai tirando as dúvidas. Acho que esse é o caminho, tá? Parece desorganizado, mas frente a lugares que não tem nenhum nível de organização, eu acho que tá bem até, tá? Tá bem. Salvo aquelas pacientes, doutora, assim, que estão com tratamento, vamos dizer, em vigência, nesse momento, tá? Entre uma quimio e outra. Aí tem que ser avaliado em que momento ela pode tomar. Chegou a idade dela e ela está entre uma dose e outra de químio. Possível e provavelmente não vai ter nenhuma contraindicação, tá? Não tem nenhum estudo que comprove que você precisa exatamente de 7 dias, 14, que tua imunidade precise recuperar, tirando provavelmente algumas exceções que os próprios médicos vão escrever, ó, minha paciente só pode tal dia. Geralmente isso pacientes hematológicas, que fazem transplante de medula óssea, aquela paciente que não tem nada, mas também aquela que não tem nada de imunidade provavelmente é internada, né? Então vai ficar para depois, mas não vai ter nenhum tipo de restrição a princípio, tá? Apesar das quimioterapias serem citotóxicas, elas não são a ponto de inviabilizar uma vacina de vírus inativado, né? Ou morto, né? Como tanto AstraZeneca quanto o Coronavac. A questão de você, por exemplo, especificamente ser contraindicada, mesmo estando em químio, daí vai do teu médico. Ah, você por causa de A, B, C, agora eu não quero que você tome vacina. Eu acho isso muito difícil acontecer, porque o risco da doença ele é bem maior do que o da vacina. Então, vai ter que ter uma contraindicação muito, muito específica para dizer para o paciente que agora ele não pode ser vacinado, quando chegar a vez dele, sabe? Doutora Ana Paula, só 2 colocações. A primeira, como você percebeu, eu só não te deixei compartilhar desculpa, a eu fui tela como apertando eu te tudo. passei para o anfitrião, né? Então, não, tudo bem. Daí eu estava vendo que as meninas eu não ia conseguir liberar para entrar, mas acho que você liberou. E uma questão que chegou para nós também, assim, bem rapidinho, né, responda, ali foi passado, né, que quem estiver tomando imunossupressor vai tomar vacina, tem direito e tal. E daí nos perguntaram bastante sobre aqueles remédios que elas tomam, quem tem o câncer hormonal, por exemplo, o tamoxifeno. O tamoxifeno, ele é considerado imunossupressor, ou quem toma tamoxifeno também está fora dessa lista, vamos dizer assim, da fila? O tamoxifeno não é imunossupressor, ele é bloqueador hormonal, como é o letrozol, que é o Femara, como é
também o Faslodex, que é aquela injeção intramuscular, como é também o Zoladex, o Lectrum, Anastrozol, Arimidex. Existem quimioterápicos novos via oral, que inclusive nós vamos falar hoje sobre eles, por causa do rol da ANS, tá? Mas esses bloqueadores hormonais, eles não são imunossupressores, tá? E eles não são quimioterapia e eles não vão te viabilizar para tomar vacina. Então, se você estiver fazendo exclusivamente bloqueio hormonal, você não é paciente de grupo de comorbidade neste momento. Tá? Perfeito, obrigada. Então, dando continuidade... Oi, desculpa. Esse ponto, doutora, é vital. Eu acho que vai valer a pena um post específico. Não, nós vamos martelar várias vezes essa questão, porque muitas pacientes vão querer fazer porque elas estão tomando tamoxifeno. Não vai rolar, gente. Não vai rolar. Tá? Então, eu acho que... E não adianta chorar para o oncologista que ele não vai escrever que ele já está tomando, tá? Eu sei que todo mundo quer tomar vacina, eu sei, né? Mas assim, por exemplo, nós vamos ver ali no rol da ANS que entrou lá o palbociclib. O palbociclib é um quimioterápico. O bloqueio hormonal não é quimioterápico. E isso os oncologistas sabem muito bem, tá? Eu acho que é o único momento que todas as mulheres agora querem ser mais velhas. Opa. Inclusive eu, que sempre quero ser mais nova, hoje é um momento que eu gostaria de ser mais velha. Entendi. Muito bem. Mas não ia resolver, não, porque você não se enquadra. Ia demorar muito ainda, Dani, também, né? Você tinha que ser acima de 60 e pouco para entrar nos idosos. Daí, né? Mas, vejamos, a nossa torcida é que otimizemos, né, mais vacinas em menos tempo. Mas, infelizmente, nós vamos ter que seguir as regras. Bem, a gente vai bater nesses pontos diversas vezes aí nas próximas semanas, né? Podem ir colocando as perguntas no chat, ali a Macarci está lá. E a gente vai dar início aqui ao assunto, né? Eu vou só introduzir uns 5, 10 minutinhos no máximo, para aproveitar aqui que hoje a Dani, a Daniela Banzato, que é advogada e é voluntária da associação, nos disponibilizou tempo aqui para falar um pouco sobre esse assunto tão ardiloso, né? Tão perigoso, acho que pode ser. Perigoso não sei, né? Mas eu não sei qual palavra colocar agora, mas é um assunto difícil de tatear, assim, até para os médicos. Basicamente, eu acho que é importante a gente entender as diferenças entre 3 termos, tá? Pelo menos aí, do maior para o menor. O nosso órgão de vigilância sanitária que aprova as medicações no Brasil se chama Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um remédio só entra no país e você está sendo vendido por alguma indústria ou na farmácia porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela aprovou. Existem medicamentos que eu posso importar de fora do Brasil? Olha, você até pode, mas você vai ter que pagar e tem toda uma burocracia, assim, muito grande, né? Até você vai ter que conversar direitinho com os próprios agentes da Anvisa para ver se entra a medicação, tá? Então, o maior órgão regulador no Brasil de medicações é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? 2 termos outros que eu acho que vale muito a pena a gente comentar é a questão de ANS, tá? Que é a agência, que é o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e o termo APAC, que é Autorização de Procedimento de Alto Custo, tá? Então, vou começar pela APAC. Na verdade, os dois, um diz respeito ao sistema público e outro diz respeito ao sistema privado. Essa dicotomização, ela é fato no Brasil, não tem como não colocar, infelizmente, tá? A APAC, que é a Autorização de Procedimento de Alto Custo, ela não serve apenas para quimioterapia. A APAC, ela serve para você ter a liberação de qualquer procedimento no Sistema Único de Saúde, desde uma cirurgia de quadril, uma prótese, desde você ter um pino, um parafuso, utilizar um medicamento, um transplante, qualquer tipo de produto ou de medicamento, tá? Tem que ter uma autorização de procedimento de alto custo, que é um código. E esse código, ele determina o valor que é pago
para um hospital quando o SUS ele negocia, tá? Com o hospital. Por exemplo, existem, vou colocar no nosso exemplo, a APAC, que é a autorização de procedimento de alto custo para câncer de mama, quimioterapia neoadjuvante. Ou seja, é o que o SUS paga para o hospital, tá? Para ele poder fazer quimioterapia antes de operar. Isso é uma APAC. Existe uma APAC de quimioterapia para doença adjuvante, ou seja, quanto que é pago para, quanto que o SUS paga para você fazer quimioterapia complementar após operar. E esse valor pago, vocês vejam, eu não estou falando nomes de medicamentos, eu estou falando de valores. Vocês mesmos podem abrir nos sites lá, APAC Valores. Vocês vão abrir e ver que são preços. Por exemplo, a APAC de quimioterapia neoadjuvante para câncer de mama são R$3.000. O que eu faço com R$3.000? O que você quiser, desde que os remédios caibam dentro dos R$3.000. É mais ou menos isso. Esse que é o problema, tá? E isso, vou deixar para a Dani, tá obsoleto, né? Pode ser a palavra, né, Dani? Não vou comentar mais. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela diz respeito única e exclusivamente aos seguros de saúde, aos planos de saúde. É aquilo que a gente chama de rol da ANS, né? Não tem nada a ver com o SUS. É um modelo, né, que foi criado para que você possa disponibilizar tratamentos no sistema privado, independente do tipo de convênio, e é o que é pago, tá? E isso também tem um atraso entre a Anvisa liberar, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o maior órgão, entre a Anvisa liberar e a ANS liberar, existe um delay, existe um espaço, existe um tempo, que às vezes é o tempo que o paciente precisa para tratar. E em relação ao MAPAC, mais ainda, tá? Até para eu não ter nenhum tipo de conflito de interesse com isso, eu vou passar para a advogada. Resolva tudo, Dani. Tá? Então, eu vou deixar para você falar agora, eu estou à disposição aqui. Jogar bomba, top. Joga bomba. Joga bomba. Então, assim, como a doutora Ana colocou, tem essa diferenciação entre o que é do SUS e o que é do plano de saúde, tá? Então, vamos começar assim. Como foi falado, tem a Anvisa, que é o maior órgão, ele que vai aprovar todas essas medicações. Não sei se todas aí estavam presentes e já participando do grupo, quando no final do ano passado nós rodamos bastante no grupo pedindo para fazer o quê? Votação no rol da ANS. O que é essa votação? É uma consulta pública. E essa consulta pública, ela vem do quê? Todos os medicamentos que foram já aprovados pela Anvisa, todos esses medicamentos, eles vêm com recomendações dos médicos, cada um da sua área, e entra para o rol para que tenha essa votação, para ver quais são os que vão ser, digamos assim, mais votados, os que vão ser recomendados, então, para entrar no rol. A partir desse momento, os que forem, que tiverem lá a maior votação, eles entram para fazer parte desse rol, esse rol passa a ser atualizado, e a partir daí, desse momento, os planos de saúde passam a incorporar esses medicamentos, tá? Então, a última alteração foi agora em abril de 2021, tá? A mais nova atualização. Esse delay que a doutora comentou, é assim, a Anvisa já autoriza para entrar no rol, tem um delay de 2 anos, tá? Então, tentando agora fazer uma nova, digamos assim, campanha, um novo pedido, que essa atualização, ela seja mais curta. Por quê? Porque em 2 anos, gente, muito medicamento, muita coisa já entrou no mercado, já precisa fazer efeito, é necessário em todas as doenças, eu não vou falar apenas não oncológica. Meninas, eu só vou pedir para vocês que, conforme entrarem aqui, fechem os microfones, senão atrapalha a nossa fala. Então, a partir desse momento,
que ele entrou daí para o rol, é que daí sim vai fazer parte de estar disponível, digamos assim, para a utilização de todo mundo que tem algum convênio, algum plano de saúde, tá? Isso também tem uma demora, porque o que acontece? Quando entra no rol e é atualizado, muitas vezes até o plano atualizar todo o seu script lá interno, todos os seus protocolos de atendimento. Então, assim, pode correr o risco de, num primeiro momento, vir uma negativa do plano, só que já está no rol. Então, o que vale muito a pena consultar? E é isso que eu falo que é o mais importante para nós, como ser humano, como pessoas, é conhecer os nossos direitos, conhecer o que está na ANS. É um site do governo, a gente entra ali na Secretaria de Saúde, está ali o rol, ele tem o rol atualizado de 2021, já todos os medicamentos para todas as doenças. Então, o que acontece? A partir do momento que está ali, o plano ele não pode negar. Por quê? Porque já é um direito de que eles têm que conceder esse medicamento, tá? Existe ainda uma briga, e isso é uma briga que vai existir ainda por mais tempo, tem no judiciário, que o que é? O medicamento já está aprovado na Anvisa, então, que é o órgão maior, e ele ainda não veio para a ANS, que está nesse delay, desse tempo de autorizações, de consulta pública e tudo mais. E, obviamente, que o seu médico, ele acaba indicando esse medicamento. Por quê? Porque os médicos hoje, eles estão sempre atualizando, estão sempre em congresso, sempre vendo o que está de melhor tratamento, e é óbvio que o que ele quer? Ele quer para o seu paciente que faça um melhor tratamento e tenha os melhores medicamentos. Então, existe sim a solicitação desse medicamento daí via judicial para que seja liberado e o plano de saúde daí arcar com o pagamento, por mais que não esteja no rol da ANS. E isso é uma briga. Eu não posso dizer assim, nem juridicamente, que se você entrar hoje com pedido, você vai ter efetivamente, vai receber efetivamente. Você recebe sim o que está na ANS. O que está na Anvisa e ainda não entrou na ANS, eu vou usar o famoso termo de advogado, depende. Depende em que vara vai cair, depende qual juiz vai julgar, depende qual desembargador vai dar ok, depende, tá? É uma briga, é uma discussão. E o que vale, o que eu digo assim, que nós advogados acabamos sendo um vilão, por um lado, mas a boa moça, né, que eu não vou usar o bom mocinho, mas a boa moça, né, por outro lado, porque conforme também vai tendo essas judicializações, os planos de saúde vão vendo a necessidade de incorporação desse medicamento e eles mesmos vão fazendo pedido para a ANS. Então, eles vão acabando acelerando esse procedimento, tá? Isso é na parte particular, planos de saúde, rol da ANS. Agora, nós vamos virar a chavezinha para o setor público, que se chama SUS, a PAC. Essa PAC, ela só não está obsoleta, como ela está, assim, defasadérrima. Por quê? Porque ela inclui o quê? Quimioterapia, radioterapia e um ou outro medicamento. Ela não incorpora todos os medicamentos que já estão na ANS. O que tem, qual que é a principal restrição nisso? Que um paciente que está fazendo tratamento pelo SUS, o médico do SUS, ele pode vir, inclusive, solicitar um desses medicamentos. Só que vai ter que ser via judicial. Por quê? Porque o hospital não tem como fazer a compra. Porque se ele fizer a compra desse medicamento, ele não recebe pelo governo, né? Que daí é pelo governo, a Secretaria de Saúde, o governo estadual e o governo federal, que fazem o repasse financeiro dessa PAC. Então, assim, se você parar para pensar administrativamente de gerenciar um hospital, você, como pessoa, adoraria pagar todo o medicamento e liberar a melhor condição para todos os pacientes que estão ali dentro do teu hospital. Só que, financeiramente, um hospital não tem como fazer isso.
Porque como é que ele vai pagar todo o tratamento para uma pessoa e daí retirar outra pessoa do tratamento? Ou aí não vai ter dinheiro para pagar funcionários, limpeza, manutenção. Então, assim, o administrador público do hospital, o administrador dos hospitais, eles acabam ficando de mãos atadas. E o que acontece? Dependendo daí do tratamento e da escala que está já, digamos, metástase ou tipo do câncer, eu digo tanto câncer de mama como de útero ou demais cânceres, eles acabam fazendo essa solicitação, no qual o paciente daí vem, através de advogado, tentar esse medicamento via justiça. E daí nós entramos de novo na mesma esfera de que depende da onde vai a decisão, libera-se e dependendo do que for, vai para uma junta médica, vai para avaliações, vão fazer N procedimento que muitas vezes o paciente não tem tempo hábil para esperar. E isso, eu digo assim, daí do meu lado, como advogada e humana, me dói. Porque, assim, muitas vezes a gente precisa pedir o medicamento, a pessoa precisa do medicamento, está negado, precisa passar por avaliação, precisa de uma junta médica, e você vai entrando com recurso, e algumas vezes já chegou a ponto de quando consegue o medicamento, a pessoa já faleceu. Ou quando consegue o medicamento, ela fez uma metástase e teve que voltar para a quimio, aquele medicamento já é desnecessário. Tem alguns momentos que eu digo que são os momentos de glória, que a gente consegue o medicamento na hora, tem. Mas, assim, no SUS existe esse lado mais complicado. Por quê? Porque as APACs não estão atualizadas. Em contrapartida, nós temos também os outros dois pontos, que o que é? Nós, como cidadão, brigar em frente à ANS, em frente a políticas públicas, em frente ao SUS, de pedir a incorporação desses medicamentos, tá? Isso é possível. Como, por exemplo, assim, em Santa Catarina, tem um determinado medicamento de câncer de mama, que devido à briga judicial da parte do setor público, eles conseguiram fazer a incorporação no SUS de lá. Entendeu? Então, o que seria? Seria a briga por esses. O ano passado, esse rol da ANS, que entrou agora em vigor em abril, tem medicamentos para, se não me falha a memória, para leucemia, e eu acho que para câncer de pele, eu lembro que era para dois tipos de doenças que eles já estão no SUS incorporados e eles não estavam incorporados na ANS para o particular. Por quê? Porque foi devido a demandas judiciais, foi devido a brigas, a ação civil pública que incluíram esses medicamentos no SUS e, em contrapartida, ainda não tinham incluído na ANS. Então, assim, tem os dois lados. E o que vale isso? Nós aqui, como pessoas como civis, né, pessoas civis, podemos fazer essa movimentação. Então, quando a gente joga os pedidos, vamos entrar e fazer uma votação, entrem na ANS, votem, vamos no SUS e fazer essas reclamações, o que isso acontece? Acontece que a população está se manifestando dos seus direitos. E o que é o mais importante? É você ter esse conhecimento, você saber como fazer isso, entendeu? É a mesma coisa que, como eu sempre falo para todas as assistidas, para as meninas que estão fazendo tratamento pelo SUS. O que é importante você saber dentro do hospital? Quais são os meios de comunicação? Se atrasou químio, com quem você tem que falar, você tem que reclamar na ouvidoria, você tem que buscar a assistente social. Por quê? Porque é teu direito. Você não pode simplesmente ficar esperando, não vai acontecer o medicamento, ou não vão liberar hoje, tudo bem, faz depois. Não, você tem que entender que isso é uma necessidade tua e faz parte para a tua saúde. E que você tem que buscar essas informações, você tem que conhecer todo esse rol. Doutora, você quer falar? Você ergueu a mãozinha ali?
Eu queria aproveitar no raciocínio, se for possível, né? Uhum. Além dessa questão que você comentou de a pessoa realmente correr atrás, ela não está pedindo esmola, se ela está no SUS, ela tem direito, ela está pagando, tá? Então, assim, não ter vergonha, tem que perguntar, tem que falar. Nós estamos vivendo uma época difícil para os pacientes oncológicos, porque todas as energias do sistema público estão sendo para o Covid. Hoje mesmo eu conversei com a assistente social do Hospital de Clínicas, que eu conheço, e ela falou que agora que as coisas estão engateando para voltar. Então, imagine quantas pessoas estão sem tratamento lá. Então, você tem que saber falar, tem que falar. E a outra coisa que você comentou de Santa Catarina, isso já existe há algum tempo em São Paulo. A gente chama até de APAC paulista. Se você pegar a APAC aqui de Curitiba, do Paraná, e comparar com São Paulo, às vezes está melhor você ir tratar em São Paulo, no SUS, do que alguns convênios aqui da cidade. Porque o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, alguns centros grandes de oncologia têm uma APAC muito diferenciada de tantos idas à justiça que você comentou que os pacientes acabaram indo, lá a população é gigante, né, de um país, então acabaram mudando a APAC lá, e tem medicamento lá que realmente lá entra na APAC antes do que entra no rol da INS, só para complementar. Marci, Eu tenho que esperar você liberar. eu deixo você falar. Eu fico com a mãozinha erguida. Não, só né, uma coisa que me bateu assim atrás da orelha quando você falou que o paciente do SUS, ele precisa perguntar o porquê da químio atrasar. E tem que perguntar, sabe o que me veio assim, aquele medinho? Eu não vou perguntar porque eu passo mal. Então, deixa hoje sem a químio, aí na outra eu vou estar melhor, né? E tem que pensar ao contrário. Não, eu tenho que fazer para eu não piorar, né? Eu sempre falo que os sintomas da quimioterapia são de menos, gente. Eu passei por isso, então eu posso falar, né? A gente tem que agradecer de estar fazendo o tratamento. Então, se você está lá no SUS, está fazendo o seu tratamento e atrasou alguma parte do protocolo do seu tratamento, você tem que perguntar o porquê e tem que brigar para que tenha. E não achar que aquilo faz parte do negócio, faz parte da situação e que vamos deixar que, assim, essa semana eu não tenho enjoo. Me deu um negócio, quando você falou, sabe, assim, que já me tremeu aqui. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Tá certíssima, porque algumas vezes atrasou, digamos assim, cancelaram, e não é nem motivo de que não tinha químio, que não foi feita, foi uma desordem, da agenda, uma desordem da recepção de montar tudo isso. Então, vamos dizer assim, se você não estiver atento no que você tem que fazer, qual é teu protocolo, conhecer, e é uma coisa assim que eu sempre falo para as meninas, assim, você está fazendo esse tratamento, você tem o direito de saber e de perguntar, inclusive para o teu médico, qual é o protocolo, qual é o tipo do câncer que eu tenho. Você não precisa ter medo disso. Porque assim, gente, você já está com ele. Como eu sempre brinquei quando eu tive, as células enlouquecidas que me colocaram câncer, ela está aqui comigo. Então, assim, deixa eu conhecê-las. Porque tem aquela velha história, você só vai derrotar o seu inimigo conforme você conhecer. Quanto mais você conhecer o seu inimigo, mais fácil fica para você derrubá-lo. Então, assim, conhecer qual é o tipo de câncer que você tem, qual é o tratamento que você está fazendo, quais são as opções, entendeu? Inclusive, a parte do SUS, como a doutora Ana Paula colocou ali muito bem, você também paga para estar ali. Aliás, todo mundo paga pelo sistema do SUS. Então, você tem também o direito de receber esse medicamento, de fazer todo o protocolo que tem ali. E muitas vezes eu falo que, assim, não é problema do paciente que a PAC não está atualizada, é problema do hospital, é problema do Estado, é problema do governo, é problema da União.
E isso nós só vamos resolver conforme vocês baterem, vocês reclamarem de que precisa de um medicamento, que precisa fazer tal coisa e que não está sendo coberto por essa PAC, para a gente demonstrar cada vez mais de que precisa ser atualizado. E hoje, com a possibilidade, inclusive, da própria associação, com a parte de advocacy, é nós entrarmos de frente com a parte de políticas públicas, que daí sim é ter acesso aí a governadores, a vereadores, a fazer um projeto de lei, para quê? Para atualização, para melhoria, e isso subir para o governo. E isso a gente não fala daí só aqui da associação. Nós falamos da Associação das Amigas da Mama, nós falamos de outras associações de todo o Brasil, que daí fazem essa força para mudar isso. Porque a parte de oncologia, ela foi alterada para a União. Então, é a União Federal que libera o orçamento da parte de quimioterápico, né, que é das doenças graves, que é distribuído para os estados e distribuído para os municípios. Então, assim, a briga não é só aqui, a briga tem que ser grande. Então, não adianta, digamos assim, a gente bater em um hospital, a gente bater em um medicamento. Tem que ser em mais, porque tem que ser como um todo, para todo o estado, para todo o Brasil, porque isso envolve algo maior, entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala, para vocês entenderem essas diferenças. E, inclusive, quem faz pelo plano de saúde também. Porque pelo plano de saúde, você também tem que conhecer, você também tem que exigir, e você está mais ainda do que pagando esse convênio. Então, assim, é o que eu sempre falo para todas, é muito fácil, você pagou o convênio há uma vida inteira, daí quando você precisou vai negar um exame, vai negar um medicamento, eu falei, gente, o medicamento está ali. Só que se você pensar, por um lado, eu sempre digo assim, ó, saia na tua posição e vá na outra posição. Então, assim, sai da tua posição de paciente e vá na posição do gestor do plano, vá na posição do gestor do hospital. O que eles querem? Gastar menos. O que eles querem? Ter mais recursos. Então, é óbvio que se eu negar, qual que é a tendência? Eu vou negar para 10 pacientes. Desses 10 pacientes, 2 vão reclamar. 8 vão se acomodar e não vão tomar o medicamento, não vão para a justiça, não vão reclamar. O plano sai ganhando, entendeu? Então, é essa a mentalidade que a gente tem que fazer ao inverso. Porque se você não brigar, se você não exigir, se você não reclamar, vai ser cômodo. E algumas vezes eu digo, não precisa ser só judicial. Você abrindo na ouvidoria, você abrindo reclamação na ANS, porque quando está no rol da ANS, você, quando tem teu plano de saúde, você mesmo pode entrar no site da ANS e fazer uma reclamação do teu plano. Eles, imediatamente, eles respondem. Por quê? Porque os planos de saúde, eles são fiscalizados pela ANS, eles são... tem um termo agora que eu esqueci, mas como se diz assim, eles têm um nível de graduação dentro da ANS, o qual a ANS pode algumas vezes congelar o plano, tirar o plano de circulação. Então, o que acontece? O plano também quer ficar bem na foto com a ANS. Então, se você reclamar isso na ouvidoria do plano, na ANS, de repente você consegue a liberação do exame, o medicamento, tudo isso, inclusive sem entrar na justiça. Mas isso também pontua para que eles melhorem o atendimento, e isso também pontua para que esses medicamentos sejam mais, digamos assim, incorporados, entendeu? Porque por mais que ele esteja na ANS, qual que é o detalhe? É eles serem utilizados. E quanto mais eles são utilizados, inclusive na ANS, pelo rol dos privados, também tem a possibilidade daí de trazê-lo para o outro lado, que é para o público. Por quê? Porque eles estão sendo muito usados, né, no setor privado, tá tendo ótimos efeitos e vem para o público. Lógico que daí um delay muito maior. Haja vista, como a gente diz, né, a famosa briga para colocar o trastuzumab no SUS, levou 10 anos. Quem tinha plano de saúde já estava utilizando há muito tempo. Então, assim,
qual que é a necessidade de fazer isso? É que esse prazo, esse delay, seja cada vez menor. E com isso, nós vamos estar trazendo mais vida para as pessoas. Por quê? Porque hoje, muito no judiciário e até para esses gestores, agora eu vou falar apenas do câncer, tá? Eles não têm noção da quantidade de medicamentos que já estão desenvolvidos e estão fazendo efeito, que eles não têm o que alguém do judiciário ou um gestor vai dizer assim, ah, mas vai curar. Não, ele não vai trazer a cura, mas ele vai trazer o quê? A estabilização da célula. Que o que é? A célula, ela vai ficar estável, ela não vai mais se reproduzir e não vai mais gerar metástase. E o que isso está acontecendo? A doutora Ana Paula pode me corrigir, mas isso deve ter já de uns 10 anos para cá, o aumento das mulheres de sobrevida, né, que hoje, quando você faz o tratamento, depois que você passa do tratamento, a sobrevida dessas mulheres com metástase e sem metástase está muito maior. E o que é a vantagem disso? É você continuar, logicamente, né, além de continuar viva, né, vamos deixar assim, né, continuar viva e vivendo a sua vida, mas você está no mercado de trabalho, você está atuando, você está tendo toda a convivência, gerando uma economia, que se você estivesse apenas doente e debilitada, sem qualidade de vida, você não estaria produzindo. Então, o que esses medicamentos hoje estão fazendo? Além de ele estabilizar o câncer, eles estão trazendo uma qualidade de vida. Eles estão trazendo possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, possibilidade de viver efetivamente e de reduzir cada vez mais as sequelas. Então, é isso que eu digo que é o mais importante. E é a briga efetivamente para a inclusão desses medicamentos e para a utilização desses medicamentos, porque nada vale. Ah, tá lindo lá no rol da ANS, tá lindo lá a liberação no SUS, como nós tivemos ano passado, inclusive devido a essa mudança, né, da verba financeira para o Covid, a falta de medicamento. Se não fosse assim, se juntarmos e brigarmos, e ligarmos à Secretaria de Saúde, brigarmos para que voltasse a aplicação dos medicamentos, algumas mulheres não estariam recebendo. E daí eu pergunto, e como é que a gente soube disso? Porque algumas mulheres realmente vieram reclamar. E se elas não reclamassem? E se elas não falassem nada? Ah, eu não pude tomar químio. Ah, eu não tive acesso a tomar a injeção AYZ que sempre teve. Ah, tudo bem, deixa para o mês que vem, deixa para o mês que vem. Não dá para deixar para o mês que vem. O câncer não espera o mês que vem. Então, eu acho que é essa conscientização que nós temos que ter. Isso que é a parte mais importante. Ali, doutora Ana. Então, eu vou aproveitar o raciocínio, Dani, pela sua excelente explanação, de alguns detalhes, e vou aproveitando e respondendo algumas perguntas de ordem mais médica ali, tá? Eu acho que tem 2 comentários interessantes que mostram até as disparidades. A Franciele falou em relação ao SUS, ali no Erasto, foi o que eu comentei do HC, que eu conversei com a assistente social hoje, né, em relação a essa situação por causa da pandemia. Eles, todo um sistema vai colocar a culpa de qualquer coisa que já é problema no Brasil crônico na pandemia. Não dá para ficar quieto, gente, essa é a verdade, porque tudo é culpa da pandemia nesse país agora. Então, assim, eu não quero fazer nenhum adendo político, mas de nenhum canto, mas assim, não dá para ficar quieto. Você tá doente, você tem direito, entendeu? O outro lado ali, a Ania que Forgatti comentou que conseguiu imunoterapia via judicial. Veja, não é porque você também tem um seguro de saúde que teu seguro de saúde ele vai te fornecer tudo. Tá? Tem coisas ainda que não estão no rol da ANS. Tem coisas que ainda, a Gladys perguntou ali, em relação à Anvisa e ao órgão americano, tem coisas que já estão liberadas nos Estados Unidos, no FDA, né, que é o Food and Drug Administration, que tem um delay com a Anvisa no Brasil também,
tá? Então, tem drogas vindo para o Brasil, mas que já estão aprovadas nos Estados Unidos também. A ciência não para. E o que é importante destacar nesse aspecto? Essa coisa que a Dani comentou em relação à década de 90, por exemplo, quando saiu o trastuzumab para um tipo de câncer chamado HER2 positivo, antes disso, para sair uma droga, demorava 15, 20 anos. Então, a APAC até realmente ela estava bem comportada, porque você tinha meia dúzia de drogas para tudo. E era isso, e acabou. Só que nos últimos 20 anos, você pode elevar ao quadrado e dar 400 ou mais drogas que surgiram e não teve velocidade de um sistema de saúde como o nosso comportar tudo isso em relação à parte financeira, inclusive. Tá? A questão da gestão ou dos gestores, quem está do lado, a Dani, por participar, ter tido câncer, por participar da associação e não ser só advogada, ela entende melhor esse aspecto de que um judiciário, por exemplo, vai dizer que eu estou pedindo uma droga para uma paciente que não tem cura. Só que esse não é mais parâmetro algum para colocar. Não tem essa cura ou não cura. Isso, nenhum estudo oncológico fala sobre cura ou não cura, tá? Os estudos em oncologia, eu sei que os pacientes às vezes não gostam dessa palavra sobrevida, mas assim, a gente trabalha com drogas que dão resultados em relação a tempo de vida, a perspectiva, a qualidade de vida, tá? E esse é o fato mais real, felizmente. Por quê? Porque depois vai ter outro estudo para outra droga, porque as drogas criam resistência. Você usa por um tempo, às vezes não funciona mais, porque isso é a ciência, isso é o mecanismo celular. Então, assim, um advogado, não menosprezando ninguém da área do direito, ele não vai entender isso. Então, ele entende como muitos colegas não oncologistas entendem a oncologia como um tratamento paliativo de tudo. E para que eu vou pagar isso, tá? Então, para que você paga diálise se o paciente vai morrer mesmo porque o rim dele não funciona, né? Então, são questionamentos que vão muito além disso aqui. Então, a ideia não é essa. A ideia é que a gente trabalha em outro patamar. Por isso que realmente não dá para não discutir essa questão do acesso das drogas, né? E isso entra, inclusive, aqui a questão que a Gladys também comentou, respondendo mais uma pergunta, que é em relação... A Iglaci, desculpa, perguntou, em relação à liberação do Oncotype, tá? Existem testes genéticos hoje, tá? O acesso, na verdade, aos testes genéticos está se tornando mais factível, tá? Então, assim, não é qualquer teste genético, mas os serviços de oncologia do SUS e, óbvio, os privados, têm serviços de oncogenética que vão conseguir avaliar teu caso um pouco mais especificamente para pedir exames específicos de drogas, tá? O Oncotype, acho que a gente pode dar uma aula, já até me surgiu as ideias para a próxima reunião. Mas assim, o Oncotype é um exame específico para determinar a quimioterapia complementar para câncer de mama hormonal positivo. Então, é uma coisa muito pontual. Os testes genéticos em geral, para ver mutação de BRCA, Angelina Jolie, se você vai ter que tirar mama, é outra coisa, tá? Mas isso está um pouco mais factível hoje na rede pública e na rede privada também. Hoje, o Oncotype, ele não tem liberação pela Anvisa. O que aconteceu em Curitiba foi que a Unimed conseguiu colocar dentro de um código deles uma liberação para alguns tipos específicos solicitados pelo médico. Eu tenho pacientes que conseguiram liberação do Oncotype pela Unimed através desses critérios de inclusão, como se fosse aquela APAC de Santa Catarina, APAC paulista, tá? Então, você veja que um tema, ele traz milhões de dúvidas na sequência, né? O que a gente não pode perder é esse cerne que a Dani falou, de realmente, esse é o nosso objetivo principal aqui, não é, a gente não vai tratar ninguém aqui, não vai dar opinião clínica ou opinião de advogado sobre cada caso, a gente pode conversar particularmente depois, mas é a questão de vocês terem voz, porque sem isso a gente não consegue nada, por mais que a questão daquele passado em que você transferia a obrigação para o médico, para o advogado, de ele resolver o seu problema porque
você está tratando com ele, você está pagando ele, não dá mais, gente. Vocês têm que ter voz, tá? Perfeito. Acho que completou assim, fechou perfeitamente a minha fala e a sua fala, que é bem isso que eu gosto sempre de colocar para as meninas, que quanto mais informação, mais conhecimento, mais poder vocês têm na mão, e é isso que é o importante, entendeu? É isso que vocês têm que saber, que vocês têm que conhecer, para tudo na vida, principalmente para o seu tratamento. Não sei se tem mais alguma pergunta específica. Ou mesmo a Macarci, ou alguém da associação quer fazer algum comentário também, vamos aproveitar e fiquem bem à vontade. Doutora, o exame de imunohistoquímica é coberto pelo SUS? Ele deve ser feito, ele é feito somente quando é feita a cirurgia ou quando o primeiro material para biópsia é retirado, já pode sair o imunohistoquímica? O exame da imunohistoquímica é um exame barato, tá? E é um exame que tem cobertura, sim, tanto no sistema público quanto privado. Ele nada mais é do que, como eu explico para as pacientes, o sobrenome do tumor delas, né? Falando de câncer de mama especificamente. Então, é como se eu olhasse assim, eu olho na lâmina o pedacinho do teu tumor e digo, nossa, é câncer. Como é que eu vejo isso? Eu vejo através de uma coloração roxinha e rosinha. Só isso. Não tem nada mais, não tem segredo. Aí, quando eu faço imunohistoquímica, eu jogo uns pigmentos um pouquinho diferentes. E é esses pigmentos que vão me dizer se é um HER2 positivo, se é receptor hormonal positivo, negativo, triplo negativo. Sem imunohistoquímica, não dá para tratar câncer de mama, tá? Antigamente, não existia o HER2 no sistema público. Era um outro materialzinho chamado SERB B2. Mas hoje a gente consegue muito bem fazer o básico, que seria o receptor de estrógeno, o receptor de progesterona e o HER2, tanto no sistema público quanto privado, e em qualquer amostra de tumor. Pode ser do tumor que você biopsia antes de operar, pode ser do tumor que você operou, pode ser de uma biópsia depois de uma metástase no fígado. Qualquer material desse pode ser colocado no microscópio. É uma reação imunohistoquímica simples, barata. Se alguém dizer para vocês que não dá para fazer, é enrolação. Tá? A imunohistoquímica, né? Tá. Não, perfeito, perfeito. É porque eu já ouvi falar aí que a imunohistoquímica só pode ser feito após a cirurgia e não com material de biópsia. Pode. Um material de biópsia bem feitinho, que não é aquele que você aspira com a agulha, aquele que você tira, vocês que devem saber melhor do que eu, né? Aquele tira um pedacinho, né? Que deve doer pra caramba, não faço ideia. Aquilo que pode ter menos de 1 centímetro cúbico, ele é suficiente para fazer os receptores. Inclusive, o médico só consegue decidir se você vai operar ou se você vai fazer quimioterapia antes, se ele tiver esses receptores. Então, se alguém disser ao contrário para vocês, pode dizer que eu aprendi isso e eu sei que é assim, tá? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Aproveitar aí o tempo que a gente tem. Claro, a gente sempre pode pegar as perguntas de vocês depois, ideias para as próximas reuniões, que eu acho que vai surgindo com essa reunião, né? Você veja, hoje eu posso dizer assim, eu estou na associação pelo menos há uns 4 anos, não tenho certeza, 2016, felizmente, né? Que estão conseguindo me manter aqui, né? Tipo, com muita dor e sofrimento das meninas. Mas assim, você vê que mesmo passando os anos, os conceitos básicos, eles permanecem como dúvidas. Isso me angustia bastante, porque a gente tem que evoluir, gente. Não estou dizendo que vocês têm que aprender sobre câncer de mama, não é isso. Vocês têm que entender melhor o problema de vocês, porque vocês passam a informação para frente, né? E é o que a Dani falou em relação ao acesso, não é para ficar sentada quietinha, com a cabeça baixa lá, não. O médico pode estar de cara virada, porque ele atendeu 30 pacientes de manhã, ele pode estar pé com a vida dele, mas ele está ali, é obrigação dele, entendeu? Então, você tem direito. E os médicos oncologistas estão cada vez mais acostumados a entender, pelo menos, que as pacientes de câncer de mama, elas falam.
elas perguntam. Se você não está disposto a isso, desculpa, então você não pode fazer o que você está fazendo, entendeu? Tá. Eu acho que aí cabe aquela falazinha que a gente sempre diz para as meninas e lembra, quando você for no médico, na consulta, leve escrito a tua dúvida, né? Porque foi bem isso que você falou. Há quantos anos você escuta as pessoas perguntarem a mesma coisa e você responde e daqui a alguns meses elas vão te perguntar a mesma coisa, né? Não tem problema. Não, sim, e é Desculpe. um universo... E assim, às vezes você precisa escutar 10.000 vezes a mesma coisa, entendeu? Só que a gente tem que chegar no momento e sair dessa linha e subir mais, entende? Sim, não, eu concordo plenamente. Mas é que assim, como não é o nosso universo, né? Ele faz parte do nosso universo, mas não faz parte do nosso universo. Então, é muita informação mesmo. E essa história de escreva no caderno as perguntas que você tiver, porque hoje você pensa em uma pergunta, amanhã você já esqueceu dela, ou você lembrou da resposta, aí você não precisa mais fazer pergunta, não fica tão agoniada a coisa, né? E eu acho que escrevendo a gente aprende também, porque a gente está lendo, a gente está vendo, né? A gente pode até falar em voz alta também, para ir gravando mais, mas eu acho que levar anotações para falar com a advogada, para falar com o médico, gente, é primordial isso, a gente precisa, além de ser um documento que você tem depois para rever e ver se você acha a resposta da sua pergunta ali, né? E isso que a Dani falou é muito importante, informação, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer. A associação começou preocupada com isso, né, Gladys, há 20 anos atrás, porque ela ficou preocupada que os pacientes oncológicos não sabiam dos direitos garantidos por lei. E daí como é que vai lutar? Como é que vai brigar? Daí acha assim, só porque eu tenho câncer, eu tenho todos os direitos do mundo. Eu posso comprar o carro, eu posso receber a vacina da Covid antes de todo mundo, eu posso entrar em um cinema de graça, mas você tem que saber se realmente você pode, e por que você pode aquilo, né? Então, informação, não tenham preguiça de ler, de pesquisar, de perguntar. A gente não nasceu sabendo, a gente tem que perguntar. E, como eu coloquei ali, essas reuniões mensais que a associação oferece é justamente para isso, para que a gente tire nossas dúvidas, para que a gente conheça as razões, os motivos, os porquês de tudo que está acontecendo e que a gente tenha voz para brigar por aquilo que nos é de direito. Eu acho muito importante isso, gente. A gente tem que se informar, a gente tem que, e não tem que ter medo. A gente que passou pelo câncer perde um pouco do medo, né? A gente até cria uma certa película de uma carinha de pau, assim, que a gente acaba fazendo umas perguntas meio doidas, mas a gente não pode ter medo, a gente tem que perguntar, a gente tem que ir atrás. E quem que vai responder para a gente se não são os médicos, se não são os advogados, né? A AMA ajuda em alguma coisa, a AMA a gente consegue responder algumas coisas, mas para quem que você acha que nós perguntamos quando você nos chega com as perguntas? É para a doutora Ana Paula, para a doutora Maria Cristina, é para as advogadas, é para as psicólogas. Então, a gente tem que perguntar, não tenho medo de perguntar, igual nossos professores falavam, nenhuma pergunta é idiota. A ignorância, sim. Então, tem dúvida? Pergunte, a gente está aqui para isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Nosso chat está vazio. Aquele momento em que todos os microfones estão mudos. Não, com o tempo o pessoal vai se soltando e aproveitem também para utilizar os canais da associação para perguntarem e fornecerem ideias daquilo de assuntos de interesses de vocês, que é a partir disso que a gente está montando essas reuniões que, na verdade, aconteciam presencialmente e a gente quer que elas continuem, né, agora, claro, de modo online, que é o que é possível, e cada vez com mais pessoas para a gente poder difundir informação de qualidade. É igual vocês assistirem o Fantástico, gente, só que não é o Fantástico, é a gente aqui. Eu sei que o Fantástico deve ser mais bonito que a gente, né? Mas tudo bem. Só que a gente tem informação mais correta que o Fantástico. Olha eu, fazendo propaganda.
A né? gente só escuta o Fantástico de vez em quando, só para Acho que eu vou saber. fazer assim, a gente pode começar a colocar uma musiquinha de entrada, colocar uma música assim de um artista, né? Umas coisas assim para ficar legal, mas não tem problema, a gente dá um jeito. Só que as Os nossas cenários, fundos de tela. Só que as nossas informações são muito mais fidedignas que o que eles estão falando, gente, pode ter certeza. Com certeza, a gente só escuta para depois se preparar na Não, eu sei. segunda-feira para o que vem, né? Porque vem, exatamente. Eu tô brincando, mas assim, aproveitem o que a gente tem, né? Começa aquela coisinha de formiguinha, né, Gladys? Começa aqui, daqui a pouco a gente está na mídia do nacional, mostrando para todo mundo o que a gente está fazendo, entendeu? Posso fazer uma pergunta para a doutora Dani? Pode. Dani, eu não sei se você tem informações sobre o saque do fundo de garantia, se a Caixa Econômica está criando restrições ou eles estão cumprindo a lei, ou eles estão com uma orientação interna diferente aí. Como é que está isso? Na realidade, digamos assim, é o atendente que está errado, tá? A lei não alterou, eles não podem fazer essa restrição interna, tá? Quem teve problema de fazer o saque do FGTS ou mais de um saque no decorrer do tratamento, que eu orientei é assim, bata, briga, abra chamada na ouvidoria da Caixa e conseguiram fazer o saque posterior, tá? Então, assim, isso são coisas que, digamos, é a famosa história que eu digo. Estão tirando dinheiro demais por um lado, vamos tentar fechar a torneira do outro lado. Então, vamos colocar empecilhos para as pessoas não poderem fazer o saque. E isso é totalmente errado, gente. A lei diz, a partir do momento que você tem o câncer, você pode sim fazer o saque do que você tem na sua conta de FGTS. Então, se você vai tendo depósitos mensais, né, como você está trabalhando, ainda tem depósitos mensais, você pode sim fazer esse saque mensalmente, ou você pode optar para fazer a cada 2, 3 meses, mas você sim tem o direito de fazer esse saque, independente daquela história, tem que ter um atestado de doença ativa, ou isso, aquilo. Isso não existe, tá? E a lei da mamografia? 40 anos ou 50 anos? Agora eu chamo a doutora Ana Paula, porque tem uma briga nisso. Pois porque existe as duas idades. Tá. Nós preconizamos 40. Aí eu volto a bolinha para você. Porque tem a discussão de que tem aos 40 anos, mas tem... agora eu não vou lembrar qual era qual. Eles colocam 40 anos com risco, né? E daí tem 50, risco familiar e 50 né? todo mundo. Geralmente está sendo assim. colocado assim, escrito, né? Mas acima de 40 já dá para ter um sinal de alerta. Claro, às vezes você não vai conseguir. Mas dá para brigar também e fazer com 40. Você tem que conversar com o médico, com certeza. O que vem ali? Aposentadoria pelo câncer de mama só para quem fez... Não. A aposentadoria pelo câncer de mama vai depender das sequelas que você tem e que você teve, né, do câncer, e aí entra naquela famosa história de idade, contribuição, e o que você tem de sequela do câncer, se você consegue trabalhar, o que você consegue desenvolver ou não, para daí se aposentar. Mas não é regra de que você tenha que fazer mastectomia total, esvaziamento axilar total. Isso não existe também. Vamos lá, a gente já vai respondendo de um tudo. Você veja que sai as perguntas, elas são temas de palestras. A gente pode organizar. E até bom que, o que eu peço para vocês é o seguinte, até para aumentar o nosso coro, que nós gostamos, né, de coro, de bastante gente, quem traz perguntas de outras pessoas, convida essas outras pessoas, passa o link e
E passa para a pessoa entrar também, né? Até para ela conhecer a gente e tudo mais, e a gente conhecer as pessoas. Vocês não precisam aparecer se vocês não quiserem, mas é mais para realmente vocês entenderem quem somos, quem é a associação, né? O que está acontecendo. Mas que não tem mais esse contato presencial. Fica uma ideia, de repente, de fazermos um manifesto. Ó, já estou querendo já levantar aí as bandeiras, né? Porque na lei, eu estou fazendo uma cola aqui, está bem claro que a realização do exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, tá? Essa é a lei. Aí você entra, joguei Ministério da Saúde, mamografia, caiu na página do INCA. Aí diz assim, mamografia de rotina deve ser feita entre os 50 e 69 anos a cada 2 anos. Quer dizer, está completamente contrário ao que a lei não fala dessa limitação. Não, isso mulher daí a partir de 70 anos não tem... Não, isso é um filtro, Gladys, para economizar dinheiro, entendeu? Na verdade, você acaba fazendo isso para otimizar o que você tem de dinheiro para poder gastar, entendeu? Para quem que você vai fazer? É a mesma coisa. Por que estamos fazendo essa fila bendita para vacina? Porque não tem para todo mundo agora, entendeu? Se tivesse para todo mundo entrava na filinha e ia lá tomar. Então, você tem que organizar de um jeito que priorize idades, comorbidades e tal, porque não tem. Porque é um país pobre, entendeu? Mas fica aqui a ideia... Claro. Eu acho assim uma contradição tão grande, tão absurda do que está na lei e o que o Ministério coloca publicamente, que eu acho que é uma das coisas assim que a gente não sei se vale a pena a gente brigar ou não, porque fica sempre essa dúvida, é 40, é 50. E agora que eu parei para ler ainda só até 69, que isso? Se pegar nossas estatísticas aí, nós temos um percentual grande de mulheres com mais de 70 anos e com câncer de mama. Sim, está desatualizado, Gladys. Porque uma senhorinha acima de 70 anos não é mais senhorinha. Tem umas mulheres bonitonas, super conservadas, acima de 70 anos, que vão viver até 95. Claro que dá tempo, às vezes, de ter câncer de mama, entendeu? Tem que fazer mamografia, óbvio. Até as crianças estão rindo da gente, viu? Dessa afirmação. Alguma criancinha. Mas daí, nesse caso, a gente não pode ir pelo que diz a lei. Sim, se a lei diz que é 40, segue a lei. Não segue essas diretrizes dele. Se você entrar na Sociedade Brasileira de Oncologia é uma coisa, se você entrar... De mastologista a lei é outra, né? A Dani pode falar, a lei é soberana. Então, vai pela lei, tudo. Daí a informação, gente. Daí saber o que dá, em qual que nós vai, entendeu? Nós vai, foi bom. Em qual caminho que a gente segue. Então, segue pela lei. A lei garante ali. Então, é 40. Então, acima dos 40, você tem direito. Então, sou louca para botar fogo no parquinho e começar a soltar umas bombas, assim. Sabe? Agitar o povo. É aquilo que a gente só evolui e só consegue a coisa fazer andar botando fogo no parquinho. Então... essa parte da mamografia, como a gente sempre fala, é uma régua que na realidade está desatualizada. Por exemplo, eu tive câncer antes dos 40. E digo mais ainda, aos 35 anos, eu pedi para minha ginecologista uma mamografia. E eu nunca esqueço aquilo, ela falou assim, mas por que, Dani? Não tem ninguém na família? Eu falei, porque eu quero fazer. E foi a sorte, porque quando eu tive câncer, eu tinha essa anterior, no ano seguinte, quando eu tive câncer, eu tinha essa anterior, e eu sabia que o meu câncer era recente, porque eu não tive câncer antes. E quantas assistidas nós temos que tem câncer antes dos 30? Então, assim, a régua de mamografia, efetivamente, ela dá uma, digamos assim, uma esticada para os dois lados, tanto para pessoas mais velhas quanto para mais novas. E daí eu digo que o mais importante é nós, mulheres, nos conhecermos e fazermos o exame de rotina, uma vez por ano no ginecologista, fazer todo mês o autoexame, que é isso que vai pegar mais rápido o câncer. Vocês já me deram mais uma ideia. A gente pode revisar essa questão da mamografia em relação às diretrizes, isso eu consigo fazer, e eu posso chamar a doutora Maria Helena do CETAC
para vir falar sobre o Boa. exame em si, né? Ela Isso. pode... eu já coloquei aqui na lista aqui de ideias para a gente ver, vou ver o horário dela, disponibilidade, que ela pode dar ela está bem inserida nessa situação aí, de até para a gente mexer as sociedades aí para poder fazer alguma coisa, né? Mas eu acho que dá para começar por aí. Tem que começar, tudo tem que começar, gente. Eu adoro. Vamos botar fogo, né, Macarci? Vamos botar fogo no parquinho. Depois a Dani e a doutora Ana Paula seguram o rojão. Eu seguro. Mas com certeza, eu estou aqui balançando a cabeça, vamos agilizar isso, a gente tem que, né, nós como pacientes oncológicos e como associação, a gente tem força, né, a associação tem força, então a gente tem que lutar, assim, queimar esse parquinho que não sendo usado mesmo, e vamos tacar álcool gel, e agora é só sair com fósforo na mão, e vamos fazer acontecer. E eu acho que pode ser até base, eu acho que a doutora Ana Paula e a doutora Dani, assim, de sugestões de projetos de lei, tanto municipal quanto estadual, é isso aí, para que a gente faça um diferencial. Por que lá em Santa Catarina eles conseguiram, por que em São Paulo tem um APAC São Paulo e assim por diante. Então, nós podemos sugerir ações aqui começa com o nosso município, com o nosso estado e vai crescendo. Mas sermos, para variar, com essa bandeira. E a gente tem contato, né? A associação tem até com o pessoal ali, vereador, deputadas ali que trabalham nessa área, inclusive chamar elas para as nossas reuniões, por que não? Né? O pessoal está tudo trabalhando online, mais um pouquinho de trabalho online, por que não? Acho que é isso. Quer encerrar, Dani ou Macarci? Fiquem à vontade. Não, peraí, gente, não encerra ainda que... Desculpa, tem pergunta? Não tem pergunta, não, tem surpresa. E temos uma surpresa para vocês que estão participando. A gente vai fazer um sorteio com as meninas que estão participando hoje. E eu estou fazendo os papeizinhos agora. Igual a gente sorteia os brindes, sortear os brindes na associação? Isso Nossa, mesmo! que saudades! Não, que saudade! Não, a gente vai fazer. Olha, legal. Espalhem, porque toda reunião, toda palestra, reunião mensal, vai ter sorteio. Hoje a gente vai sortear uma pessoa só, porque nós temos poucos participantes. Daí chega por motoboy? Como é que é o negócio? Daí depois a gente combina, a gente entra em contato, a gente marca da pessoa buscar lá na associação, assim já mata um pouco a saudade, a gente vê como é que faz. E tem que dar presente para as palestrantes também, né? Que a gente sempre certificado. Macarci, eu já vou fazer certificado de você. Grave um vídeo da associação para passar novo, para a gente ver como é que tá lá dentro tudo. Tô curiosa. Não, mas da sede nova? Não tem nada ainda, guria. Tá tudo... tá tudo tipo concreto ainda? Tem paredes, tem telhado, mas não tá vazia ainda, a gente não mudou. Eu pensei que já estava tipo tudo pronto. Não, contém a sua emoção, eu estou procurando... Olha, o que está pronto é só o jardim, que a Cris, a Cozy e a Laurinha limparam. Já é um começo. O jardim está limpo. Então aqui, vocês estão vendo, aqui tem os papeizinhos... Tá? Eu coloquei o nome, então, das meninas que estão participando. Claro que algumas eu tirei, né? Da Dani nem preciso fazer essa carinha, porque você hoje é palestrante. Não, a Dani ganha sempre. A Dani ganha sempre. Não, é a Edna. Cadê a Edna que não está assistindo? Ela que sempre ganha os sorteios. Dá bem, porque senão... então eu vou sortear aqui um papelzinho. E foi a Beatriz Alvarado que ganhou. Tá? A gente vai preparar um
brindezinho surpresa para você, daí a gente entra em contato para ver como que a gente faz, se você vai até a associação, se você puder, ou como que a gente faz para você pegar, mas a gente vai fazer um brindezinho com bastante carinho para você, tá bom? E a doutora Ana Paula e a doutora Dani não precisam ficar tristinhas, porque vão ganhar presentinhos e o certificado também. Imagine, nem se incomode. Foto? Acho que vale a pena, aproveitando então que tem brinde, fazer do mesmo jeito. O pessoal, a gente pensar num questionário, pelo menos numa nota que o pessoal dê para as palestras que estão sendo apresentadas, para a gente ter um feedback, isso, vocês passarem para a associação pelos canais ali, não sei se vai pelo WhatsApp, por qualquer coisa, a Macarci passar uma pesquisa para ver o que a pessoa achou, como é que é a ideia, o que precisa para melhorar. A gente só quer melhorar, né? Ah, legal. A gente faz sim, a gente vai pensar em alguma coisa, né, para como facilitar esse questionário, mas é bom sim fazer. E daí, só lembrando, mês que vem nós teremos mais uma palestra, né, sempre na primeira terça-feira do mês, às 18 horas. Mês que vem vai cair dia 1º de junho, tá? Olá, então. Dia 1º/6, a gente já só vai temos definir o tema. Já temos agendado, então já passem para as meninas, né? Informem, a gente vai ter. O tema a gente vai definir ainda, mas dia 1º de julho a gente já tem a próxima palestra mensal, reunião mensal. Aí convidem, quanto mais pessoas se convidarem, mais brindes nós teremos para sortear e mais informação também será repassada. Beleza? Tá bom. A foto geral, Má, vai tentar? Você sabe tirar foto? Pois é, a Má não sabe. A Má já fez uma burradinha aqui, quase caiu. Quem sabe? Eu consegui gravar, gente. Quem sabe tirar foto, tira. Eu só consigo ver 4 pessoas no meu celular. Eu tô com o celular, aí, não consigo fazer. O pessoal ligou as câmeras aí, ó. Isso, liguem as câmeras para a gente poder tirar foto. foto. A Edna, ó, todo mundo. Daí a Josi tira foto. Cadê a Valéria? Eu só consigo fazer print, mas de 4 em 4. Eu não consigo. Por quê? No meu celular não aparece. Você tá no celular? Todo mundo. Peraí. Então, deixa eu pegar o meu aqui. A Sidoca sempre conseguia fazer. Gisele, Valéria, Franciele, Beatriz, apareçam. Eu tô com o celular e com... Aqui, ó, eu tiro. Daí eu mando para vocês no grupo, vocês compartilham. Ó, até o filho da Edna apareceu aí. Ótimo. Mais alguém vai aparecer na foto? Ai, eu sou. Tem bastante afilhada minha aí hoje, hein? Olha só que coisa mais linda. Legal. Olha, Beatriz, eu não conhecia ela. Olha, ela que foi a ganhadora. Ah, legal. Aí, Bia. Vou mandar no grupo para vocês, tá bom? Ai, que ótimo. Olha a Anne, que eu falo e não converso e não conheço. Ô, menina linda. Pronto, vou mandar todas. Beijo, Cláudia. Se cuidem, meninas, então. Acho que é isso, né, Macarci? Acho que é isso, né? Não tem mais perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no WhatsApp da associação, que é o nosso telefone fixo, né? O 3223-2208. Ou sugestões de algum tema que vocês queiram nessas reuniões, alguma coisa que vocês queiram saber mais a fundo, mandem lá, que daí a gente vai anotando, passa para a doutora Ana Paula, se querem um psicólogo, se querem um dentista, se querem um nutricionista, essas reuniões são para isso, tá? A gente tenta trazer para sanar essas dúvidas de vocês. Então, o que vocês quiserem saber, manda lá no WhatsApp que a gente vai anotando e vai tentando chamar os profissionais para sanar essas dúvidas. Beleza? Se cuidem, fiquem em casa, se tiver que sair, usem a máscara, pelo amor de Deus, usem ela certinho, tá? Tampando o nariz e a boca. Lavem bem as mãos com água e sabão quando puder, se não puder, use o álcool gel. Não, água e sabão todo mundo pode, mas às vezes está na rua, entendeu? Ah, tá. Aí usa o álcool gel. Tá bom. Mantenha o distanciamento, de 1,5 metro para mais, gente. Curitibano é muito fácil fazer isso. Curitibano está reclamando porque só é de 1,5 metro. A gente gosta demais. Então, 3 metros. Sabe? Curitibano é legal, use esse distanciamento
Usa máscara, se puder, fique em casa, se cuidem, porque não é brincadeira. E a pandemia, ela não parou porque você está cansadinho e de saco cheio, tá? A gente vai ter que ficar com esses cuidados por muitos e muitos e muitos dias ainda. Então, se cuidem. E a doutora Ana queria muito ver a nova sede, ainda não tem. Tá bom, Mas já a tô gente vai satisfeita, fazer tô com feliz, muito tá? amor e carinho. Assim que ela Obrigada. ficar pronta, guardem suas ansiedades, porque ela vai demorar ainda um pouco. Mas a gente vai fazer uma inauguração maravilhosa, digna do tamanho que a associação merece. Isso. Tá? Vai todo mundo de máscara mesmo, com distanciamento, porque a casa é grande e a gente faz uma inauguração bem legal. Se cuidem, mandem suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões, para a gente cada vez melhorar mais. Tá? Um abraço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, Boa tchau. noite.